Boa noite, amigos. Estamos aqui neste momento, neste domingo, para mais uma palestra, uma mini palestra de autoajuda. No vídeo passado, nós falamos sobre resiliência e nós vamos continuar falando sobre resiliência porque é um item muito importante a ser abordado nesse momento da humanidade. Porém, eu recebi uma mensagem de um irmão, um grande amigo, eu falo que é um irmão, um amigo, um pai de outras vidas, eu brinco, né? E eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber quem é, porque ele está com a sogra que está passando por momentos de ansiedade muito intensa e ele perguntou se eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Eu falei, faço sim, esse final de semana farei um vídeo para você mandar para ela, para ajudá-la. E eu tenho observado que no consultório tem aparecido assim um número muito acima do normal de pessoas com transtornos ansiosos. Por isso que hoje nós vamos falar sobre ansiedade, que é uma forma que eu tenho através desses vídeos de ajudar os pacientes, porque a gente sabe que tem pessoas que não estão numa situação financeira adequada para poder fazer terapia. Que o ideal é fazer terapia, nós vamos falar sobre isso. Então esses vídeos, na verdade, a criação desse canal foi com o objetivo de ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas que às vezes não têm condições financeiras para realizar um tratamento psiquiátrico, que é necessário dependendo do caso, até ela conseguir financeiramente, ela ter acesso. Ajudar as pessoas que estão sem condições para fazer um tratamento psicológico. Então esse canal foi criado para isso. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. O que é a ansiedade? Se nós formos observar a ansiedade, segundo os tratados, segundo o dia a dia, segundo o que as próprias pessoas já chegam falando o que estão sentindo, é quando você começa a sofrer por antecedência. Sofrer por antecipação causa aquela angústia, aquele medo, aquela insegurança, pensamentos repetitivos e obsessivos, um medo muito além do normal. E nós sabemos que existe uma ansiedade funcional e uma ansiedade que é disfuncional. Se nós formos observar durante a evolução do homem, nós sabemos que a nossa espécie ela foi sobrevivendo através de uma seleção natural. E na seleção natural, a ansiedade ela é uma coisa boa, desde que não paralise a pessoa. Um exemplo, você está diante de um leão, você está diante de uma cobra, você está diante de uma aranha. Eu sei que tem muita gente que tem medo desses bichos, né? Quando você se defronta dentro de uma cobra dentro da sua casa, o que acontece? Vai acontecer mudanças no seu organismo para te proteger. Então, naquele momento que você se coloca num estado de luta ou fuga, o seu cérebro interpretando que você está numa situação de risco, então depende da interpretação. Um exemplo, uma criança que não percebe que uma cobra é um perigo, ela vai com a mão na cobra, ela não vai ter ansiedade. Então depende de como eu vou interpretar a situação. Então eu vou interpretar aquela situação como eu estando em risco de vida, num estado de risco, em perigo de vida. O cérebro vai mandar um comando para a sua suprarrenal, pedindo para ela, suprarrenal, libera adrenalina, porque eu preciso sobreviver. Esse hormônio adrenalina vai ser liberado em maior intensidade do que o normal para preparar o corpo físico para lutar ou para fugir. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e eu vou descrevendo além coisas, né? Ela fala assim, mas como o senhor sabe que eu estou sentindo isso? Aí eu explico para pessoas que eu vou explicar agora. É algo físico. Então, quando isso acontece com todo mundo, cada pessoa vai ser uma intensidade diferente segundo a quantidade de liberação de adrenalina.
Na hora que libera a adrenalina, o que que acontece? Eu tenho ou que lutar contra o leão e a cobra e a aranha, ou eu tenho que fugir deles. Essa adrenalina, ela vai fazer com que as pupilas se dilatem para que eu consiga enxergar melhor na hora que eu for fugir e correr. Os músculos são tensionados, por isso que as pessoas falam que essa parte da musculatura fica toda tensa, o corpo fica tudo duro. Por quê? Vai ocorrer uma tensão muscular para eu poder correr, para eu poder fugir. Quantas vezes nós vemos reportagem de pessoas onde cai alguma coisa, um exemplo, caiu um portão de mais de 100 quilos em cima de uma criança, a mãe foi e levantou aquele, na hora do perigo, ela levantou aquele portão e tirou a criança debaixo daquele portão. Depois perguntaram para ela como que ela fez, se ela teve alguma ajuda, pediu para ela levantar o portão de novo. Ela não conseguiu, porque na hora o corpo dela foi preparado. Então a gente cria a força da onde a gente nem sabe que tinha na hora do perigo. E com isso, além de dilatar as nossas pupilas, para a gente enxergar melhor, tensionar os músculos para a gente conseguir correr ou lutar, começa a ter uma vasoconstrição. Então a pessoa sente tudo esfriar, as extremidades. Fala assim, que as mãos esfriam, os pés esfriam, porque vai tendo uma vasoconstrição periférica para ir sangue para os músculos, porque você precisa lutar ou fugir. Ao mesmo tempo, essa adrenalina aumenta a frequência cardíaca, porque aumentando a frequência cardíaca vai mais sangue para os músculos, mais sangue para o cérebro, porque eu preciso raciocinar melhor, eu preciso lutar, eu preciso fugir. Tem pessoas também que sentem, né, com isso, às vezes, formigamento na boca, formigamento na língua, formigamento no pescoço, sente dores enfincadas no peito. Ocorre uma vasodilatação dos brônquios. Então, uma broncodilatação. Não é vasodilatação, não. É broncodilatação, que é uma dilatação dos brônquios. Para quê? Para a gente conseguir respirar melhor, para ir mais oxigênio para o cérebro. E a respiração também ela fica mais rápida e mais curta. Então, naquele momento em que eu tenho que lutar, em que eu tenho que fugir, em que tem uma cobra, tem um leão, eu vou alterando. A frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória aumenta, a respiração fica mais curta. Por isso que eu brinco, as pessoas puxam o ar, tem a sensação que o ar não entra no pulmão direito, ela abre janela, ela abre porta, ela tem sensação de sufocamento, ela puxa o ar, parece que o ar não está entrando no pulmão, porque a respiração tem a broncodilatação, a respiração ela fica mais curta e mais rápida mesmo, porque você vai correr. Então você tem que fugir, o leão está atrás de você. O coração acelera, manda mais sangue para os músculos, aumenta às vezes sudorese, aí a sudorese fica mais fria, e a gente fica às vezes pálido, né? E tá correndo, porque eu tenho que lutar. Então, essa ansiedade funcional, ela ajudou no processo evolutivo do homem. A gente precisa dela. Porque imagina, tem um leão ali, meu Deus, eu preciso correr dele, eu não tenho, o meu corpo não se prepara para eu fugir desse leão, eu vou morrer. Então a ansiedade, quando ela é funcional, é para te ajudar. Agora nós temos que ver que existe a ansiedade disfuncional. Quando é ansiedade disfuncional? É quando paralisa. A ansiedade disfuncional é aquela que me paralisa. É aquela que me freia. Mas ela depende muito da maneira como eu estou interpretando a situação. Da mesma maneira que eu falei, um exemplo, eu tenho uma cachorra que chama Chow Chow, uma raça Chow Chow. Tem crianças que vêm assim, como ela parece um ursinho, a criança vem para pôr a mão nela. A sorte que a minha cachorra não é brava. Por que que ela vem para pôr a mão? Aí a mãe puxa a criança para trás. Na hora que a criança vai colocar a mão, porque ela vê e parece um ursinho, ela quer pôr a mão, ela acha bonito, porque ela não vê perigo. A mãe vê o mesmo cachorro e fala, meu Deus, vai morder, e já puxa e afasta para trás.
Então, na nossa vida, o que vai fazer diferença é como eu estou interpretando. O principal fator é esse. Como eu estou interpretando a situação. Hoje em dia, diante dessa pandemia, nós estamos vendo que cada pessoa chega com sintomas um pouco semelhantes, porque cada um tem o seu jeito de interpretar a pandemia. E aí, por isso que nós estamos criando esse vídeo, para ajudar as pessoas, para a gente trabalhar mais essa ansiedade disfuncional. Nós percebemos que ela tem fatores, né? São vários fatores a ansiedade. Então, o que acontece? Desde a gestação da criança, quando vem metade da mãe, metade do pai, né, para formar a criança. Então, 50% da genética dela vem do pai, 50% vem da mãe para formar aquela criança. Então, se pai, mãe, um deles tem ansiedade, geneticamente, não significa que a criança vai ser, mas ela já vai vir com uma tendência genética a ter algum transtorno. Não significa que vai ter ou não, mas tem um fator genético também. Como vai ser criada essa criança, a gente já falou no vídeo anterior, por eu ser também psiquiatra da infância e adolescência, por isso que às vezes eu falo muito de criança, porque eu sei que tudo vai começar lá embaixo, lá na infância. Então, desde a infância é importantíssimo os pais criarem as crianças com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, mas sem a superproteção. Então, se a gente vai ensinando a criança o sim, o não, as dificuldades da vida, vamos trabalhando nela a resiliência, vamos ensinando o diálogo sadio, resolver as coisas através do diálogo, não sofrer calado e, principalmente, elogiar mais do que criticar. A gente diminuir o máximo possível de críticas e sempre estar elogiando. Não é elogios falsos, não. Mas a gente reconhecer as pequenas vitórias, porque a gente vai colocando na cabeça da criança, que você é capaz, que você consegue, você é inteligente, você é bonito. Chega lá na fase adulta, se a criança vivenciou muitos traumas, muitos problemas, muitas angústias, e teve gente que teve uma vida saudável e pode desencadear um quadro de ansiedade. Por causa da tendência genética dela. Então, depende da influência do meio em cima da minha genética, que a gente chama epigenética. Em cima disso tudo, desse somatório, desse equilíbrio, dessa balança, vai ter o fator como estou interpretando a situação que eu estou vivendo. Quando eu supervalorizo a pedrinha, o problema, eu tenho a capacidade de fazer essa pedrinha virar uma montanha. Eu tenho a capacidade de fazer essa gotinha virar um oceano. Como eu tenho a capacidade de pegar a montanha e virar uma pedrinha, o oceano virar uma gotinha. Quando eu estou no momento em que eu vou me colocando no estado de luta ou fuga com as minhas preocupações, com as minhas angústias, a minha mente vai ficando no estado de luta ou fuga. E sem perceber, eu estou supervalorizando o problema e ao mesmo tempo eu estou diminuindo a minha capacidade. É como se eu estivesse com uma baixa estima, eu vou diminuindo a minha capacidade de resolução. Quando eu corro do leão, significa o quê? Eu vejo que ele é mais poderoso, que ele é mais feroz, que ele é mais perigoso, que ele pode me matar. Por isso que eu tenho que correr, né? Para enfrentar só se não tiver saída. E muitas vezes no problema da vida da gente é isso. Eu converso muito isso com os pacientes. Aquelas crianças que foram criadas de uma forma extremamente rígida, que os pais cobraram demais, aquela criança que vivenciou o pai tendo vícios, o pai batendo na mãe, o pai agredindo a mãe, que a criança teve que crescer sendo adulta antes da hora, ser muito, extremamente responsável antes da hora.
Aquela criança que com 8, 9, 10 anos já tinha que cuidar dos irmãos menores porque o pai saiu de casa e deixou a mãe. Então aquela criança que teve que ser adulta antes da hora, muito responsável antes da hora, e ela tem que ficar tentando se precaver de tudo, e a gente cresce com uma mente muito controladora. Eu falo muito isso para as pessoas, nós temos que tomar cuidado com a mente controladora, porque eu começo a sofrer por antecedência, eu começo a imaginar que a pedrinha pode virar uma montanha. E quando eu vou sofrendo por antecedência, por causa dessa mente controladora, eu gostaria que a pessoa fosse assim, eu gostaria que a pessoa fosse assado, e a gente fica querendo mudar as pessoas. Isso tudo vai colocando a minha mente num estado de luta ou fuga. E esse estado de luta ou fuga em que eu fico apreensivo, aquele problema que eu estou vivenciando é como se eu estivesse vendo um leão na minha frente. Então os problemas muitas vezes se transformam mentalmente no leão. E eu imagino que aquele leão é mais poderoso que eu, que aquele leão pode me destruir, que aquele leão pode me matar, e eu me coloco como impotente perante aquele problema que é um leão. Quando o jeito que eu interpreto a vida, com baixa estima, me achando incapaz, o meu cérebro vai interpretar: olha, o Wilson precisa lutar, o Wilson precisa fugir, eu preciso ajudar ele a sair dessa situação. Aumenta a liberação de adrenalina. Aumentando a liberação de adrenalina, vai dar todos aqueles sintomas que eu citei no início do vídeo. Então é algo físico que começa no pensamento. E às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas não tá tudo bem na minha vida, igual um dos pacientes, né, falou essa semana. Não tem problema, não tem, tá tudo bem. Aí eu comecei a papear sobre a vida. Mas como é que tá a sua vida? Conta pra mim. Perguntei como é que estava a família, como estava o relacionamento, como estava o sono, como estava o apetite, estava tudo alterado. Nós temos que tomar cuidado que a gente acostuma com coisas ruins. Eu falo muito dessa palavra condicionamento, por isso da importância de, desde a infância, todas as crianças fazerem tratamento psicológico. Eu faço tratamento psicológico há 25 anos, eu vou fazer até morrer. Eu preciso de uma outra pessoa para analisar se como eu estou vendo a vida está sendo de uma forma adequada. Porque a gente acostuma com coisas ruins. Quantas vezes a gente fala para a pessoa assim: ô fulano, você tá apanhando do marido, você está sendo espancado, ele só te maltrata, por que você não larga dele? A pessoa acostuma: não, mas ele é um homem bom, e começa a ver um monte de coisas positivas, e a gente fica só olhando, achando aquilo interessante, tentando entender por que ela não larga. A gente acostuma. Então a gente vai acostumando a ser tenso, isso vem da infância. A gente vai condicionando as pessoas sem perceber. Os pais, né, eu já falei isso antes também, vão dando sempre boneca para criança, para menina, coitada. Vai condicionando ela, que ela só vai ser feliz se ela casar, se ela tiver filho e marido. Então a gente vai condicionando as crianças. E elas estão crescendo muito mais preocupadas, muito mais tensas do que antigamente. Não é pra gente ficar naquela nostalgia de ficar falando do passado, mas hoje em dia, eu falo isso muito para os pais, os adolescentes, as crianças estão sendo muito mais bombardeados com excesso de informação, e a criança deixa de ser criança, está se tornando adulto muito rápido, e ela não vivencia cada fase. Então a criança cresce tensa, com a mente controladora e desejando que tudo saia do jeito que eu gostaria que fosse. Nós temos que trabalhar a resiliência, aquela flexibilidade, que nem tudo vai ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. As pessoas vão ser diferentes. Nos relacionamentos amorosos, nós estamos vendo muito isso. A pessoa casa quando vê: ué, mas parece que eu casei com uma pessoa diferente. Não. A gente esquece de reavaliar o que eu posso melhorar, o que eu posso ceder, o que eu posso ser mais flexível para tudo melhorar. Então isso que vai causando ansiedade. Nós vamos sofrendo por antecedência, nós vamos sofrendo calados, nós vamos ficando sufocados até que o cérebro fala: não estou aguentando mais. Tem um exemplo interessante de um carro.
É igualzinho eu brinquei com as pessoas. Nós somos um carro que mais ou menos conseguimos correr no máximo 200 quilômetros por hora. As pessoas estão correndo em torno de 400 quilômetros por hora. O motor não está aguentando. Então, o que o cérebro tenta fazer? Eu tenho que ajudar essa pessoa. E começa a alterar o corpo físico. Agora, pensa bem, eu estou dirigindo um carro, eu chego em casa, estaciono o carro na garagem, deixo ele ligado, né? Põe lá tudo direitinho, deixo ele ligado, vou para casa, durmo, volto de manhã, o carro já está ligado, eu entro nele, vou trabalhar e assim eu vou fazendo. O carro vai pifar. E é isso que às vezes a gente faz com a nossa mente, a gente não desliga ela. Nós ficamos o tempo inteiro sofrendo por antecedência, preocupados com problemas, preocupados com o trabalho, preocupados excessivamente com tudo, com a mente controladora, pensando em pandemia, pensando em doença, medo de tudo, medo de morrer. E a gente fica ali com a mente sem desligar. Aí o que o cérebro tem que fazer? Olha, o Wilson está no estado de luta ou fuga. Eu estou vendo aqui que ele está muito apreensivo. Eu tenho que ajudá-lo. A nossa adrenalina vai ficar mais alta que o normal. E de repente eu começo, mas eu estava parado, parece que eu estou morrendo, o coração está disparando, falta de ar, dor no peito, sensação de sufocamento, corre para o pronto-socorro. O que eu mais estou recebendo é gente vindo encaminhado para o psiquiatra do pronto-socorro, que toda hora a pessoa, nossa, já foi umas 10 vezes, 3 vezes só de madrugada, na mesma madrugada, pronto-socorro, porque na hora que chega em casa, começa a achar que vai morrer, corre, pronto-socorro de novo. Eu brinco com as pessoas, na dúvida vai, que aí vai fazer eletro também. Às vezes a pessoa está infartando em casa, a gente não pode, né? Então vai no pronto-socorro, porque pelo menos vai fazer eletro, vai fazer os exames, tudo direitinho, vai descartar um quadro de cardiopatia, né, de vasculopatia, né, do infarto, alguma coisa, pronto. Descartou tudo, tá tudo bem? Então vamos procurar o psiquiatra, o psicólogo. Na dúvida, eu sempre falo para as pessoas também, você fez bem, procura ajuda. Porque se não tem um parente que está lá infartando, você fala assim, bobeira, coisa da cabeça dele, a pessoa morre dentro de casa. Então, o que a gente tem que ter? Muita sabedoria. Se o quadro está se repetindo demais, com muita frequência, 3, 4 vezes no dia, aí a gente vai ver, tem algo mais além, não é? E a pessoa sente mesmo. O que dá tristeza na pessoa é que ela chega para mim com um pacote de exame, faz de tudo, qualquer exame. Teve um paciente meu, ele falou assim, doutor Wilson, só não fiz exame ginecológico, o resto eu fiz tudo. Porque a pessoa fica achando que está com uma doença ruim, que ninguém está descobrindo que doença que é, e cada hora ela fica no profissional. Vem muito paciente para mim de dermatologista, porque o cabelo começa a cair. Tem gente que começa a ter lesões em pele, tudo da ansiedade excessiva. Então lembra, a ansiedade ela é boa, desde que ela não seja disfuncional. Aí a gente vai pensar assim, como que é o tratamento? O tratamento ele passa obrigatoriamente por um tratamento psicológico, eu sempre falo isso para as pessoas, porque todo mundo chega lá achando que eu vou dar uma pílula mágica que eu nunca mais vou sentir nada. E tem até aqueles pacientes que tratam, depois de 2 anos abandonam o tratamento e volta pior. Eu estou dependente do remédio. Eu explico, não é que você está... Você lembra que eu te expliquei que você tem que fazer tratamento psicológico, tem que mudar estilo de vida. Eu começo a explicar para a pessoa. Porque a ansiedade é um processo de autocura, tudo na vida. O que é os transtornos mentais, né? A gente começa a controlar, a maioria a gente controla e aprende a conviver bem, mas o que tem fundamental fator é um tratamento psicológico para trabalhar a autocura, para eu entender. O que eu estou fazendo através desse vídeo é ensinar para a pessoa entender o que está acontecendo e perceber que ela não vai morrer disso. Isso não mata. Quando eu falo para a pessoa que não mata, eu falei, sabe por quê? Se matasse, você não estaria aqui, você já estava morta. Ela começa a rir. Então não mata, eu tive isso. Eu vim, como eu falei já em vídeos anteriores, eu já tive muito transtorno ansioso. Eu vim fazer psiquiatria por causa disso, para eu entender que sentimento que é esse que me paralisa, que eu não conseguia terminar a prova do vestibular. No 3º ano de cursinho que eu fui fazer tratamento e que eu passei. Então isso pode acontecer com pessoas que têm a tendência genética, têm o estilo de vida, têm a criação.
ela é multifatorial. Agora, o que a gente tem que fazer agora, nesse momento, né, que é a terapia cognitivo-comportamental? Fazer a terapia cognitivo-comportamental. Aprender a transformar a montanha em pedrinha. Aprender a transformar o oceano numa gotinha. Aprender a fazer uma real avaliação, qual que é a real dimensão do problema. Será que eu não estou supervalorizando este problema? Será que eu não estou vendo o problema maior do que ele é? E começar a avaliar as minhas capacidades de resolução. Quando eu me coloco num estado de desespero muito grande, de ansiedade muito grande, é porque, na verdade, eu estou supervalorizando o problema. E vendo como se eu estivesse sem capacidade de resolução. E não é assim. Nós temos que procurar ajuda. Não sofrermos calados. Ninguém vai saber tudo nessa vida. Então, tudo nós temos que procurar ajuda. Procurar um profissional, um psicólogo. O psicólogo, se perceber que tem necessidade, ele encaminha para o psiquiatra. Quando a gente vai ter que entrar com medicamentos, são substâncias que vão apenas aumentar a concentração de serotonina na fenda sináptica. A serotonina é um neurotransmissor que vai ajudar a acalmar tudo. Eu não vou falar muito de medicamento não, porque eu sei que tem pessoas, meus pacientes são muito espertos, eles começam a se automedicar por conta própria. Tem gente que chega lá falando, tô tomando remédio do vizinho, falou que é bom. E procurem sempre um profissional, porque cada medicamento tem a sua característica, tem a sua função. É igualzinho tempero. Cada tempero, na mão de um chefe de cozinha, ele sabe o que fazer. Então, nós temos que procurar profissionais. E o principal, mudança no estilo de vida. É um processo de autocura. Nós temos que trabalhar a resiliência, trabalharmos a nossa flexibilidade. Eu gosto muito de falar para os pacientes assim, lembra daquela frase, a cada dia basta o seu mal. Será que nós estamos vivendo, igualzinho a gente fala para os dependentes químicos, só por hoje? Só por hoje eu vou tentar não preocupar. Só por hoje eu vou viver bem. Só por hoje eu vou viver em paz. E o maior exemplo que eu tenho é de Jesus, quando ele nos ensina a orar. O Pai Nosso. Tem uma parte que ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então eu brinco com as pessoas, se o próprio Jesus falou que vai ser feita a vontade de Deus, por que eu vou querer ser mais que Jesus? Para querer que seja feita a minha vontade. A gente aceitar que tem um Deus. Existe Deus. Tem um Deus acima de tudo que olha por nós. Tem um gerente que criou tudo. Deus sabe tudo. Deus pode tudo. Deus comanda tudo. E Ele é que gerencia tudo. Quando eu começo a dar ordens para Deus, porque eu quero que as coisas saiam do jeito que eu imagino, eu estou querendo ser mais que o gerente. Eu estou querendo ser mais que o Criador. Vamos exercitar mais o agradecimento. Agradecer a Deus por tudo que somos. Agradecer a Deus por tudo que temos. Agradecer. E agradecer pelos problemas. Olharmos para os problemas e falarmos para Ele. Oh meu Deus, muito obrigado. O que eu tenho que aprender com esse problema? O que o Senhor está querendo me dizer que eu tenho que aprender com esse problema? O que o Senhor está me mostrando que eu preciso aprender nesta etapa da minha vida? Vamos achegar mais de Deus, fazermos o tratamento psicológico, se necessário, fazermos o tratamento medicamentoso com o psiquiatra e realizarmos uma mudança no estilo de vida, trabalharmos a aceitação. O mundo não vai mudar, a vida não vai mudar, as coisas não vão mudar porque a gente quer que elas mudem. Nós temos que adaptar. Lembremos que o ser humano chegou aonde chegou por causa da adaptação, da seleção natural. Então nós temos que adaptar, nós temos que ser flexíveis. Um bambu verde, como eu já citei antes, um bambu verde numa tempestade ele sobrevive, porque ele dobra para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Na hora que acaba a tempestade ele volta. Uma árvore muito rígida ela quebra. Então nós não podemos ser rígidos, nós temos que ser flexíveis. A vida vai ser o que ela pode ser. E lembremos de um surfista. Quanto maior a onda, quanto maior a dificuldade, maior a chance dele ter
uma vitória dele pegar o ouro, porque ele vai surfar acima da onda. A onda para ele vira uma gotinha. A onda para ele vira uma pedrinha. Porque através daquela onda fantástica, enorme, perigosa, é que ele vai conseguir ter a chance de ganhar o ouro dele. Então vamos lembrar, nós somos capazes. Temos que procurar ajuda para aprendermos a direcionar o nosso pensamento de uma forma correta e não colocarmos o nosso cérebro em estado de luta ou fuga. Deus está acima de tudo. Ele é o gerente, Ele cuida de nós. Lembremos sempre disso. Não caia uma folha de uma árvore sem que Deus saiba e sem que seja da vontade dEle. Tudo é oportunidade de aprendizado. Lembremos sempre disso. Fiquem com Deus.